Em nome de Jesus. E foram para Jericó, e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. E nós vemos então, pode se assentar em nome de Jesus. E nós vemos nessa história aqui de Bartimeu, o cego, que estava ali mendigando, né? Ele estava ali a caminho. Bem provável, porque no caminho era um lugar que talvez ele tivesse mais acesso, que mais pessoas poderiam ver, mais pessoas poderiam ajudar. Então ele estava no caminho, ali, né? A palavra diz que ele estava ali no caminho. E quantas vezes, irmão, nós estamos também no caminho? Muitas vezes nós estamos necessitados de uma cura, de uma intervenção do Senhor, mas muitas vezes nós estamos cegos. Muitas vezes nós já estamos paralíticos e muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos mais clamar por misericórdia do Senhor. Mas o Senhor, através dessa palavra de Bartimeu, né, o cego de Jericó, o Senhor quer trazer para mim e para a sua vida uma esperança. Que mesmo que aconteça de você estar caído pelo caminho, mesmo que aconteça de você ser cego, você não conseguir ver, porque ali é uma cidade de Jericó. Aquela cidade com certeza tinha várias coisas bonitas de se ver, mas aquele cego estava privado de ver talvez a beleza, talvez o comerciante que passava, que vinha, que falavam, e ele escutava a voz, mas ele não conseguia ver. E nós colocamos para a nossa vida espiritual, muitos estão cegos à beira do caminho. Muitas vezes Deus está trabalhando, mas você não consegue enxergar, porque você olha as suas dificuldades. Mas quando nós sabemos que nós cremos num Deus vivo e poderoso, nós sabemos que a dificuldade para o nosso Deus é nada. Ele pode transformar em dificuldade possível as coisas impossíveis. E nós muitas vezes se apegamos a poucas coisas e ficamos ali e deixamos de viver a nossa fé, de viver o que o Senhor tem para nós, como já foi dito agora, né? Que eu falei, irmã Maia disse que gosta de cantar, então ela canta mesmo. Então, de viver isso que o Senhor deu para você viver, porque muitas vezes você ficou cego, porque em algum momento aqui também vai dizer que quando Jesus fala, né? Pergunta para ele, mestre, quando ele fala, né? Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e a seguir Jesus estrada fora. Então, assim, essa palavra me dá o direito de entender que um dia ele enxergou, porque aqui está falando que ele tornou a ver. Então, se ele tornou a ver, porque um dia ele enxergou, né? E muitos estão assim: um dia enxergou a glória do Senhor, um dia enxergou a grandeza do Senhor, um dia contemplou as bênçãos do Senhor, mas hoje está cego porque não vê mais, porque nós muitas vezes tentamos fazer com as nossas visões humanas, e nós temos que ver com a visão espiritual, porque tem coisas que não dá para você ver, contemplar, crer simplesmente do lado humano. Você precisa de depositar sua confiança em Deus, na fé que foi te dada através de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. A fé tem que fazer parte da tua vida. E muitas vezes nós estamos com esse cego. Ele já conhecia, porque a Bíblia fala assim, que ele reconhece a voz de Jesus. E ele fala, é o Messias. Oh, glória a Deus, quando nós conseguimos reconhecer a voz de Jesus e dizer, é o Messias que está passando por aqui. E talvez hoje ele esteja passando por aqui. Talvez hoje ele esteja aqui contemplando você, e você esteja cego, e você não, de repente, deixou de ver a grandeza desse Jesus que nós servimos, desse Deus tão grandioso. E
aqui na história de Bartimeu. Ele vai nos ensinar, irmãos, a perseverança de estarmos aonde o Senhor quer que nós estejamos. Porque quando Jesus chega, quando ele começa a ouvir ali que Jesus estava passando, o Messias, o filho de Davi, estava passando, ele contemplou aquilo, ele ouviu e ele chamou a atenção, né? Pediu para o Senhor, e o Senhor chega até ele e fala: o que queres que eu te faça? A palavra de quarta-feira, né? Quando a diaconisa ministrou aqui a palavra, ela também perguntou para a igreja: o que queres? Qual é a tua petição? De Esther, era que o povo de Deus, né, o povo judeu fosse livre ali, né, daquela artimanha que Amã estava preparando. Mas hoje a sua situação é diferente, a minha situação é diferente. Mas nós, mesmo ao meio dessa situação, que cada um é diferente, nós temos uma situação em comum, que é pedir ao Senhor pela casa do Senhor, porque é aqui que Ele habita, né? Ele habita entre nós, nos nossos corações, mas aqui é um lugar onde nós, em concordância, nos reunimos para o adorar. Aqui tem uns que salvou o dia, né? Como fala a palavra, uns cantam, uns oram, porque para cada um o Senhor foi dando uma porção diferente. Cada um tem uma ferramenta, porque o que serviria para uma construção se todos tivessem uma única ferramenta? Talvez a construção fosse ficar prejudicada, né? E na obra do Senhor, o Senhor Ele nos dá, porque Ele é tão bondoso assim, que eu vejo assim, olhando para o nosso Deus, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. O que a igreja precisa nesse momento de receber da parte do Senhor, não da minha parte, porque eu não poderia jamais fazer algo espiritualmente dizendo, a não ser o que a gente já faz, é orar, é consagrar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Mas os demais coisas que pode fazer o nosso Deus é através da sua fé. Então, quando a situação está difícil, não é que Deus não está agindo, é a sua fé que não está fazendo você enxergar que Deus está agindo. Porque muitas vezes a gente pensa assim: nossa, não está acontecendo, porque a nossa fé não nos deixa ver que está acontecendo. Mas quando nós temos fé, porque a Bíblia vai dizer que a fé seguirá, que os milagres vão seguir aqueles que o creem. Aí você não está vendo nada, é porque a sua fé, é você que tem que exercitar a sua fé. Não importa, Senhor, mas eu quero ver o teu milagre. Pode ser que o meu irmão da frente e de trás não veja, mas eu preciso. E todo mundo pedindo isso no mesmo acordo, na mesma comunhão. E nós vamos sair daqui cheio, porque o Senhor vai encher todos nós, porque nós estamos pedindo pela mesma medida, a mesma coisa que nós pedimos, que um pede, o outro pede, e o Senhor Ele é poderoso, e o Senhor Ele não fica devendo nada para ninguém. O Senhor Ele recompensa cada um segundo o merecimento de cada um. Então, se você tem fé para olhar só as dificuldades e falar assim: mas isso está desse jeito e não vai mudar, não vai mudar, porque a tua fé não te faz acreditar diferente. Mas como nós vemos no exemplo, né, de vários exemplos que nós temos na Bíblia, nós vemos uma história que é muito maravilhosa ali de Lázaro. Já estava morto há 4 dias, né? E Jesus, quando Ele chega, Ele vai lá e Ele ressuscita Lázaro. Então nós vemos várias situações que o Senhor Ele chega no extremo, quando já não tem mais jeito, quando parece que é a última palavra, o Senhor vem e Ele muda a situação. Ele já mudou várias vezes a situação na minha vida. Eu tenho certeza que na sua vida também, se você for parar para pensar, se você for parar para agradecer ao Senhor, você tem muito que agradecer. Talvez tenha mais a agradecer do que a reclamar, do que a maldizer, do que a murmurar. Mas muitas vezes a nossa condição humana nos leva a murmurar: porque não aconteceu do seu jeito, você acha que Deus não trabalhou, porque não foi do jeito que você queria, você achar que Deus não te ouviu. Mas não é dessa maneira, porque o Senhor Ele ouve, mas Ele responde no momento que Ele quiser, no momento que o nome dEle foi engrandecido, porque quer que o Senhor faça qualquer coisa na nossa vida, vai ser para a honra e para a glória dEle. O Senhor não vai fazer os meus desejos, né? Ele não está aqui para me servir. Ele é o meu Deus, eu tenho que servi-lo.
Mas ele não está aqui para me servir. Senhor, eu quero isso, plim plim, aconteceu. Nós aprendemos isso na escola dominical hoje, né? Que o nosso Deus, ele é triuno, ele é Pai, ele é Filho, é Espírito, e ele é três em um só, né? Então nós vemos que eles também andam em concordância, porque a Bíblia diz, desde o começo, no princípio era o Verbo estava com o Pai, com Deus, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em ordenança, em concordância, né? Ali entre eles, tanto é que foram se feitos os céus e a terra, abismo e tudo mais, que tem coisas que nós nem vemos e nem sabemos ainda que tem, né? Mas nós sabemos que o Senhor criou todas as coisas. Então nós vemos nessa situação, né, do cego Bartimeu. Ele estava ali parado no meio do caminho, estava ali precisando que alguém o levasse, que alguém o ajudasse. E a ajuda que veio direto do céu, porque foi Jesus que chegou na hora certa para trazer ali a cura de Bartimeu. E é o que nós pedimos para a igreja, nós pedimos para a nossa vida espiritual, que o Senhor, Ele tire a cegueira, porque a cegueira nos atrapalha de continuar no caminho. E nós vemos aqui que, além de Bartimeu ter o título, né, ter uma característica que ele estava cego naquele momento, ele também mendigava. Então também ele era um mendigo. Então nós vemos aqui que foram duas situações na vida dele. Mas quando Jesus chegou, Jesus trouxe para ele a liberdade de novo da visão. E a Bíblia vai dizer que ele seguiu Jesus pelo caminho. Porque tudo que Deus fazia através de Jesus na nossa vida é para que o nome dele seja glorificado. É para que eu e você sigamos ele pelo caminho, né? Não é para que o nome dele venha a ser esquecido. Deus fez quando eu pedi, mas tudo bem, ele fez, porque ele é bom mesmo. Mas não, eu tenho que vir aqui e glorificar o nome dele. Eu tenho que testificar sobre esse amor que ele teve sobre a minha vida e sobre a misericórdia que ele teve sobre mim, sobre você, sobre nós, e nos deu aquilo que naquele momento era necessário. Aquele momento era necessário para Bartimeu voltar à visão. Porque uma pessoa, a Bíblia fala que ele levava uma capa. Por que a capa? Porque a capa o ajudava quando ele estava no frio, né? Talvez da chuva. E ele de repente, era tudo que ele tinha, era aquela capa que ele caminhava, né? Por ali, pelas redondezas, levando aquela capa. Mas o Senhor um dia chegou na vida de Bartimeu, como chegou na minha e na sua vida. Talvez lá no mundo você não fosse uma pessoa fácil. Talvez muitos, né, já nasceram no berço evangélico e continuaram. Mas muitos têm histórias, irmãos, de sofrimento, histórias de pecados, né, assim, que cometeram lá, né, quando era, até a gente sabe, de morte, de roubo, de estupro, de coisas ruins mesmo, né? Mas o Senhor, quando Ele chama, quando você aceita o chamado pela fé, você tem uma nova história. O Senhor começa a fazer uma nova história. Aquela história que era sua, que contavam sobre você, como contaram sobre o cego Bartimeu. Ele era um cego mendigo. Depois eles começaram a contar uma nova história de Bartimeu. Olha, esse homem estava ali no caminho, mas Jesus, quando ele passou, ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a misericórdia de Jesus chegou até aquele cego. E hoje, você está vendo ele está andando, ele está seguindo a Jesus pelo caminho. Ele foi curado da cegueira. E o Senhor quer trazer para mim e para a sua vida a liberdade de nós enxergarmos. Porque eu sempre falo, irmãos, antes eu via o mundo como só esse mundo que os nossos olhos enxergam. Mas hoje eu sei que há dois mundos. Há o mundo espiritual e há o mundo humano que você vê. Enquanto eu e você está aqui, há uma tempestade que está, uma potestade, na verdade, que está aqui brigando para que os seus sentimentos, os pensamentos estejam longe da presença do Senhor. Porque o inimigo ele quer roubar tudo que o Senhor nos deu. E esse momento de comunhão, ele também tenta. Então, enquanto nós estamos aqui, há uma guerra. Há anjos, né? Arcanjos lutando para que nossa oração,
suave. Por isso o nosso coração tem que estar limpo. Não adianta eu vir aqui cantar bonito, falar bonito, pregar bonito, orar bonito, mas o meu coração está sujo perante o Senhor, porque é como antigamente o Senhor rejeita. Quantas ofertas, né? O Senhor não rejeitou na Bíblia, que está falando que o Senhor rejeitou porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele sonda a sua mente. Ele sabe exatamente se quando vem a palavra do Senhor, você recebe com alegria ou você rejeita. Onde eu falei hoje na escola dominical, que onde nós fomos, né, foram faladas palavras aqui dentro, palavras que muitas vezes não vai te edificar, e muitas vezes são palavras que vêm para amaldiçoar a igreja, mas nós aprendemos em nome de Jesus, porque o Senhor é tão bom que as palavras vieram. E hoje nós conseguimos falar sobre isso na escola dominical, porque a gente tem que estar atento à palavra, porque se muitas vezes nós comentamos, né, até na escola dominical, que muitas vezes vem uma palavra e você engole aquela palavra que não era um bom alimento para você, só que aquilo vai te adoecer. No decorrer do tempo, vai te adoecer. Mas quando nós recebemos a boa palavra, uma palavra de cura, uma palavra de uma esperança, de perseverança, ou uma palavra que você é abençoado, que você foi escolhido para honrar esse Deus com a tua vida, com o seu jeito de ser, com a sua maneira de agir, com o seu jeito de falar. Você foi escolhido. É muito pouco hoje, né? A gente vê as pessoas perdendo a esperança em Deus. Então acontece alguma coisa, as pessoas perdem a esperança no Senhor e voltam para trás. Então é como se ele enxergasse, mas agora eu já não enxergo mais, eu continuo, eu volto a ser cego. Mas o Senhor, depois que o Senhor chega e faz uma transformação em nossas vidas, se nós deixarmos, se nós não formos aquele que impede a bênção do Senhor, porque a única coisa que pode impedir a bênção do Senhor sobre nós somos nós mesmos, porque muitas vezes nós não recebemos com fé uma palavra que vem para te abençoar, mesmo muitas vezes uma palavra até de arrependimento, uma palavra até de repreensão. Ela vem, mas ela vem para te abençoar a sua vida espiritual, porque nós como ser humano, nós não vivemos só de coisas doces, né? Até porque doce traz diabetes, né? Nem traz uma coisa tão boa assim. Mas nós também temos um momento que adoecemos o nosso corpo, e aí nós temos que tomar aqueles remédios ruins, amargos, chá. Minha mãe é mestre em fazer chá, mas pode ter certeza que aquilo que muitas vezes a gente engole é seco, assim, sabe, sem vontade. É aquilo que vai te curar, é aquilo que vai te sarar. Então muitas vezes quando vem a palavra do Senhor falando sobre o pecado, sobre como você é, porque Deus conhece o seu íntimo, não sou eu que conheço. Porque quando você fecha a porta do seu quarto, quando você está dentro do seu lar, eu não sei quem você é. Também não me importa, porque eu não posso mudar a sua vida, porque só Deus mudou a minha e Ele pode continuar fazendo essa mudança em mim. Mas o Senhor, quando Ele sabe, quando você está precisando de uma palavra e Ele traz para você, mesmo que pareça que não era essa palavra que eu queria ouvir. Muitas vezes nós temos que ouvir, porque é aquilo que vai servir de alimento para você. Nós vamos ficar agora, né? Nós vamos, terça-feira tem oração, mas até quarta tem que ter o culto público, os louvores e tudo. Então nós vamos ficar esses dias, né? Sem ouvir aqui, sem apresentar aqui dentro, né? Porque na sua casa você tem todo o direito e tem todo o dever como cristão de louvar o Senhor. Tem as redes sociais agora que você também pode evangelizar através disso, porque tudo isso são armas, né? Que nos foi chegada quando teve a pandemia. Quantas igrejas se levantaram aí fazendo live, né? Quantas pessoas que estavam ali abatidas, as pessoas totalmente sem esperança, e voltaram a ter esperança através das lives. E muitas vezes a gente se acuava, né? Falava, não vou fazer, porque nós não sabemos. E muitas vezes a gente coloca desculpa em tudo. Muitas vezes nós não sabemos, não é para nós saber. É para a gente depender totalmente de Deus, para que Ele faça em nós. Porque quando nós fazemos porque nós sabemos, não tem resultado, não tem fruto. Mas quando é Deus que faz em nós, que você vê e fala, nossa, mas aquela pessoa era assim, assim. Olha como Deus mudou a vida da pessoa. É o Senhor, é o Senhor que trabalha na sua vida, é o Senhor que faz essa mudança.
aquele é educado. O Espírito Santo, ele é muito sensível. Ele precisa que você o convide a andar com você o tempo inteiro, a estar com você o tempo inteiro. Ele precisa que você tenha essa comunhão dia a dia com você, mesmo na dificuldade, irmão. Porque se nós olharmos só quando está tudo bem, quando o nosso cérebro está bom, nossas contas todas pagas, nós temos o que nós queremos, nós fazemos o que nós... Não, irmãos, nós temos que olhar para o Senhor. É quando nós estamos vivendo na escassez, é quando parece que está tudo virado, está tudo que não vai dar certo. É ali que o Senhor age, é ali que o Senhor trabalha. Quantas vezes você pode dizer que eu recebi, que você recebeu, através de uma situação que estava assim, já sem limite, sem nenhuma solução. Nós vemos o caso do pastor, do presbítero Gileno. Ele estava ali internado naquele hospital e toda vez era só, cada dia era pior ainda, cada dia era uma notícia pior. Mas nós fizemos o que? Nós continuamos orando, nós continuamos perseverando, e o Senhor, por misericórdia, por mais que ele esteja debilitado um pouquinho ainda, mas o Senhor tem levantado ele. Por quê? Porque nós não desistimos. Como esse cego, ele perseverou à beira do caminho. Eu não sei qual é aquilo, o que você mais precisa nesse momento, mas o Senhor, ele é conhecedor. E a Bíblia diz aqui que Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e a seguir Jesus estrada fora. Então aquela estrada que servia para ele ficar mendigando, agora ele podia passar vendo. Ele podia ir atrás do nosso mestre, glorificando e testificando às outras pessoas que ele agora enxergava. E o Senhor quer isso para mim, para você nessa noite. Quer que você enxergue as bênçãos dele. Ele quer que você olhe para ele, que é o alvo. Se você olhar para mim, se você olhar para o pastor, para o presbítero, você vai cair, você vai ficar à beira do caminho. Mas olha para Jesus, para quando você chegar no céu, o Senhor fala assim: olha, está registrado. Você teve motivo para desistir, mas você não desistiu. Você continuou andando pelo caminho, glorificando o meu nome. Olha que privilégio que nós vamos receber. Senhor, as pessoas falam assim: eu não preciso de passar por isso, porque eu não preciso de passar por isso para ser crente. E muitas vezes nós não precisamos mesmo de passar por muitas coisas, mas a gente não sabe quando o Senhor está nos provando, porque Ele vai nos provar. Porque o ouro, para ele ser aprovado, ele tem que ser provado primeiro pelo fogo. Então você vai ser provado. Mas será que no momento que o Senhor Jesus, que o nosso Deus Todo-Poderoso te provar, você realmente vai ser como Jó, como a irmã Helena cantou? Será que você vai poder adorar o Senhor mesmo passando na prova? Porque adorar na alegria, na bonança, é fácil. Mas na hora da dificuldade é o momento que o Senhor espera de nós. Porque a Bíblia diz que quando Deus estava lá, que ele pergunta para Satanás: tem visto meu servo Jó? Que ele estava rodeando a terra. Ele falou: lógico que tem. E ele começou a falar, que Jó era temente, porque Jó tinha isso, tinha aquilo. E talvez o inimigo nos acusa também de sermos fiel, porque tem isso, está tudo certo na vida dela, está tudo bem. Mas não, irmãos, muitas vezes nós estamos aqui chorando. Quantas vezes nós choramos aqui na casa do Senhor, mas o Senhor, depois, quando a gente sai, o Senhor alegra os nossos corações, e nós saímos aqui regozijando no Senhor, com força para continuar. Porque muitas vezes você pensou em parar hoje, mas aí hoje você veio, você recebeu através do louvor, através de um testemunho, através de uma oração, através de um hino, você recebeu força para continuar, porque o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa em nós. É o poder do Senhor que se aperfeiçoa em nós. Não é porque somos bons, nós não somos bons. Tira isso da sua mente, ninguém é bom. Porque Jesus fala que bom é o Pai que o enviou. Imagina nós que somos pecadores, Então, irmãos, tenha perseverança. Tenha perseverança, porque todos que estão à beira do caminho é porque não perseveraram. Não conseguiram perseverar. E nós vemos que se nós perseverarmos no caminho, nós vamos conseguir.
se não aqui na terra, porque eu sempre falo, tem uma bênção que eu espero há muitos anos mesmo, mas pode ser que meus olhos não venham a contemplar, mas que lá no céu o Senhor esteja reservando para mim e para você a sua coroa. Cuide da sua coroa, porque o inimigo está ao seu derredor. Ele está querendo roubar de você o que você tem mais precioso. Tem gente que eu já ouvi falar: meu filho é o meu maior tesouro, meu marido é o meu melhor tesouro, a minha esposa não. O maior tesouro que nós temos é incorruptível, nunca vai poder se corromper. É a nossa coroa que foi dada por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Essa é a herança que nós temos de ser co-herdeiro dessa graça, não por merecimento próprio, mas pela graça de Jesus. Então, irmão, nós temos que andar no caminho do Senhor. E se o Senhor um dia abrir os seus olhos, como abriu do cego Bartimeu, é para que você veja as maravilhas que o Senhor tem para fazer na tua vida. É para que você contemple a graça do Senhor sobre a sua vida. E quando alguma coisa estiver fora daquilo que você acha que seria o certo de estar, contemple aquilo e fala: Senhor, o Senhor pode. Se o Senhor quiser mudar, o Senhor pode todas as coisas. Mas se o Senhor quiser, se for para que o teu nome seja glorificado, eu sairei dessa situação melhor. Eu sairei dessa situação glorificando o nome do Senhor. Eu sairei dessa situação dizendo que o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Então, como o cego Bartimeu, tem essa semana aí esse versículo, né? Essa passagem na tua mente. Seja como ele. Vá atrás daquele que pode resolver os seus problemas. Não procure conselho de um ou de outro, porque o homem é falho. Muitas vezes conselha você daquilo do sentimento que ele tem dentro dele. Mas quando você vai até Jesus, quando você vai até o nosso amigo Consolador, o conselho que ele nos dá é: segue em frente, segue em diante, segue olhando para o alvo. Então, quando alguém vier, sabe, trazer alguma coisa que vai entristecer o seu coração, e você sabe que vai, que aquilo vem como uma seta, como os dados inflamados do maligno, você vai repreender em nome de Jesus, amém? E eu quero contar ontem, no círculo de oração, estava eu sozinha aqui, então eu falei assim: eu não vou, eu orei um pouco, porque nós estamos fazendo os 12 sábados, né, para os 12 meses, e ontem era o sábado de abril, mas não tinha ninguém, e eu comecei, eu estava limpando a igreja, e orando, né, em espírito, pedindo para a igreja, pedindo para os irmãos, né, mas no final eu estava me sentindo muito vazia, né, eu falei: Senhor, eu já escutei tantas pessoas falar que já teve experiência com o Senhor, que o Senhor na última hora, assim, o Senhor, né, trabalhou, o Senhor fez. Eu falei assim: a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor estará aqui. O Senhor manda alguém aqui para nós orarmos o Salmo 91, porque a gente faz isso todo sábado. O Salmo 91, falamos também, oramos o Pai Nosso, né, e intercedemos um pelos outros. E eu estava ainda já limpando ali lá fora, quando o meu neto, Pietro, chegou. E de primeira, assim, eu nem entendi aquilo, mas depois o Senhor me fez eu lembrar que o Senhor, eu tinha pedido algo para o Senhor. E mesmo que ele fosse uma criança, eu falei: Senhor, não teria ninguém melhor, porque ele está aqui puro. O coração dele é puro, não tem maldade, né? Então, assim, o Senhor mandou o meu neto ontem para orar aqui comigo, o Salmo 91, para nós terminarmos ali o mês, né? Para fazer ali a oração sobre o mês de abril. Então, por isso que eu falo, Deus, ele vai agir. Nós estamos aqui, quando nós entramos aqui, ensaiando. Vocês, né, os irmãos que estavam aqui, viu o barulho que estava aqui na frente. Nós não precisamos de fazer nada. A dona do terreno saiu da casa dela, na chuva, veio aqui e falou com o moço, ele desligou o som. Porque eu até falei para minha irmã: porque Deus, ele age, nós não precisamos de abrir a nossa boca. O Senhor, ele sabe da necessidade da igreja. Ele sabe quando nós somos afligidos pelo inimigo, quando o inimigo está ali, nos rodeando, querendo essas portas fechadas. Porque tem gente, irmãos, que quer muito esse salão, não para uma igreja, mas tem gente que quer muito esse salão, e muitas vezes tem
Aqui já teve separações de casamento, homens que ficavam aqui dias e noites jogando o tempo inteiro. Aqui era um bar, mas depois que o Senhor chegou, aqui trouxe salvação. Muita gente, vocês conhecem, vocês, né, que estão aqui há mais tempo, e mesmo que não estão, a mãe também já esteve aqui com a gente. Todos vocês sabem quantas pessoas saíram desse ministério, quantas árvores estão plantadas por aí, também dando boa semente. Então esse lugar trouxe paz para o nosso bairro, porque aqui nós oramos pelos nossos bairros, pelos nossos vizinhos, nós pedimos ao Senhor, nós somos igreja, e nossa obrigação é pedir, né, pela nossa vizinhança, pelas famílias, que muitas vezes, como meu esposo falou, estão sendo massacrados pelo inimigo, estão sendo bombardeados, o inimigo quer destruir a sua família. Então preste atenção, ore pela sua família, não deixe que o inimigo oube, né, a sua família, ore por ela, ore pelos seus filhos, porque a intenção do inferno é destruir a sua família, é destruir os seus filhos, é levar os seus filhos para as drogas, para a prostituição, é para levar os seus filhos para longe da presença do Senhor. Mas nós, como igreja, nós oramos para que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha nos ajudar, para que nós possamos permanecer firmes até o final. Amém? Que nós possamos ser como esse cego Bartimeu, seguir a Jesus. Depois que você recebeu o seu milagre, não volte para trás, segue o mestre, segue dizendo: olha, eu era assim, eu fui assim, mas o Senhor, Ele me curou. Eu era cego, mas o Senhor me curou. Nós temos, né, leprosos, temos infinidade aqui na Bíblia de pessoas que foram curadas e depois eles seguiram o mestre. Faça isso também, segue o mestre. Depois que você recebeu sua bênção, não venha buscar o Senhor até você receber sua bênção, mas fique com Ele até depois que você receber a sua bênção, porque o seu galardão está ganho lá no céu. Amém? Glória a Deus. Então quero agradecer ao Senhor a oportunidade de ministrar essa noite. O presbítero não estava muito bem, né? Então a gente trouxe essa ministração, o Senhor deu uma movimentada, não era nada do que a gente planejou, mas não é mesmo, irmão. As coisas não é do jeito que a gente quer, né, presbítero? Muitas vezes a gente pensa, vai ser assim, né? Meu esposo fala, eu vou dirigir, isso aqui, isso aqui. Mas o Senhor, Ele trabalha do jeito que Ele quer. Nós que somos ser humanos, nós temos que entender isso, que a vontade é suprema do Senhor nas nossas vidas. Bem, que essa semana seja uma semana de bênção. E se não for, se tiver alguma coisa que te tire assim, né, do seu eixo, confie em Deus. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar porque alguma coisa deu errado. Mas mesmo nas coisas erradas, o Senhor está comigo e com você. Mesmo não dando tudo certo, mesmo não dando o jeito que a gente quer, o Senhor está conosco. Amém? Que seja abençoada a semana de vocês em nome de Jesus. E eu quero passar para o presbítero Juliano em nome de Jesus.